Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu aproveito a tribuna nessa tarde de segunda-feira para prestar contas, presidente, um pouco das nossas discussões que estamos fazendo na subcomissão, que tem como objetivo acompanhar as obras da Copa do Mundo 2014. Essa subcomissão ela está vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aqui do Senado. E como presidente dessa comissão, logo que fui designado pelos meus colegas, eu comecei, então, a ouvir, convidei todas as 12 cidades que são sedes, que foram designadas como sede da Copa do Mundo 2014, para virem ao Senado, não com o intuito de nós, senadores, fiscalizarem o que eles estão fazendo, mas no intuito de entender um pouco de como estão os andamentos das obras, as preocupações e se, de fato, nós vamos chegar em 2014 em condições de podermos fazer a Copa do Mundo funcionar ao contento. Depois de ouvir 11 cidades, faltam nesse momento apenas a cidade do Rio de Janeiro, e nós faremos isso na quarta-feira, eu posso dizer a todos aqueles que me assistem e que me ouvem aqui no Senado, de que nós temos totais condições e tranquilidade de chegarmos em 2014 na condição de fazermos uma grande e uma bela Copa do Mundo em 2014. O que tem assustado um pouco, e lá em Cuiabá, onde nós também somos sede da Copa do Mundo, o que tem assustado um pouco a população e que às vezes a deixa em descrédito e também começa a fomentar discussões se vamos ficar prontos ou não, é porque muitas das obras que já se iniciaram passaram por um período de projetos, de licenciamentos e de fiscalizações. Portanto, as obras que iniciaram o ano passado, como, por exemplo, os estádios que estão sendo construídos pelo Brasil afora, esses estádios estão, nesse momento, como se diz no mais popular, saindo do chão, saindo das suas fundações e começando a ganhar corpo, então, na forma de estádios, realmente. Então, de todas as cidades que nós ouvimos, com exceção de Natal e de São Paulo, que ainda não iniciaram seus estádios, as demais cidades já se encontram numa fase entre 15%, 20% até 23% dos estádios das arenas prontas para a Copa do Mundo em 2014. Portanto, é o elo fundamental para fazermos uma Copa do Mundo, que são os estádios, as arenas, não há dúvida nenhuma de que elas estarão prontas com muita antecedência, com exceção aqui de Natal e São Paulo, elas estarão prontas para o evento em 2014, tanto na cidade de 2014. Portanto, é o elo fundamental para fazermos uma Copa do Mundo, que são os estádios, as arenas, não há dúvida nenhuma de que elas estarão prontas com muita antecedência, com exceção aqui de Natal e São Paulo, elas estarão prontas para o evento em 2014. Tanto na cidade de Cuiabá, Manaus, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza, as obras estão em pleno andamento, algumas com reformas, como no caso da sua cidade de Porto Alegre, como no caso de Curitiba também, em qual já visitei essa obra. Portanto, não vejo hoje grandes problemas nessa fase da questão dos estádios. Até porque também o próprio governo colocou, através do BNDES, à disposição das cidades e dos estados, a possibilidade de quem quiser financiar os seus estádios. Alguns fizeram essa opção, outros não. O que chama um pouco de atenção também é a questão da mobilidade urbana. Essa realmente, nós poderíamos dizer, as obras já iniciaram em algumas cidades, outras ainda não, mas nós temos uma preocupação nessa questão da mobilidade urbana. Muitas cidades têm nos reportado das dificuldades que têm tido, no sentido de tirar a obra
do papel e colocá-la efetivamente na prática para que as pessoas possam ver e sentir essas obras acontecendo. E alguns problemas, como, por exemplo, os licenciamentos ambientais, os impactos de vizinhança que precisa ter essas obras. E uma das coisas que tem nos chamado a atenção nas conversas, senhor presidente Paim, é que o grande volume de obras das 12 cidades estão sendo direcionadas para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal ainda não criou um canal exclusivo para o atendimento e para a condução dessas obras no dia a dia. E, portanto, elas têm entrado no mesmo caminho, no mesmo corredor, onde se discute a construção dos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou a construção de uma ponte, a construção de uma rodovia, qualquer coisa que está sendo financiada pelo governo central, e que isso nos leva, então, à preocupação de chegarmos em 2014, talvez com algumas obras que são importantes para a Copa do Mundo, sem estar totalmente concluída, totalmente conclusa para 2014. Na questão da segurança, nós não ouvimos por parte do governo, e deveremos ouvir nos próximos dias a secretária nacional de Segurança Pública, aonde o governo deve apresentar uma proposta ou um plano para que nessas 12 cidades, como é que será feita a segurança dos Jogos de 2014. Portanto, ainda é uma interrogação, um ponto aonde nem os estados, nem as cidades e nem o governo ainda se manifestou oficialmente. Portanto, esta comissão não tem argumentos para dizer se estamos num bom caminho ou não. Temos que aguardar e, nos próximos dias, depois que ouvir a questão da segurança, eu trarei a esse plenário ao conhecimento, então, de todos aqueles que nos acompanham pela TV e pelo Rádio Senado, de como está indo o andamento da Copa do Mundo nessa área. Também na área da saúde, senhor presidente, há uma preocupação, porque nós precisamos estar nas 12 cidades bem equipados, porque nós teremos milhares de pessoas se movimentando por esses lugares e temos que ter, então, o plano de emergência. Cada estado, pelo que tenho conversado, tem já definido algumas coisas, mas penso eu que nesse quesito da saúde e da segurança, o governo central, no caso o governo brasileiro, precisa coordenar e apresentar uma proposta que seja uma proposta aceita e condizente com as condições de cada estado. E, por último, na questão da Copa do Mundo, que me preocupa, senador Ivo Cassol, que preside a sessão nesse momento, é a questão das comunicações. Porque me parece aqui um grande ponto de interrogação. Me parece que nós não temos ninguém olhando por isso, até porque as comunicações, embora sejam reguladas pelo governo, sejam concessionadas pelo governo, mas hoje quem são os controladores, ou quem é o controlador, é a iniciativa privada. Portanto, não sei as quantas andam os investimentos das operadoras para 2014. Essa comissão fará um convite a esses operadores para vir à nossa comissão para que possamos entender como é que está indo a questão da comunicação para 2014. Que, aliás, senador Ivo Cassol, gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e, como usuário de comunicações, fazer aqui um alerta. A gente sai daqui de Brasília com um celular, número de Brasília, eu chego em Cuiabá, eu não consigo falar. O senhor sai de Rondônia com seu telefone, chega em Brasília, não consegue falar. Quer dizer, as nossas comunicações, principalmente na área da telefonia celular, que é aquela área que será grandemente demandada em 2014, nós temos um problema hoje sem milhares de pessoas de fora ocupando o mesmo sistema no mesmo momento como teremos lá em 2014. Portanto, é uma grande preocupação a questão da comunicação e eu espero, dentro de poucos dias, trazer aqui ao Senado, ao plenário, as quantas também andam a questão das comunicações, porque é um ponto, como já disse antes, que me preocupa bastante. Temos muitos problemas nesse momento e imagino como é que serão os problemas em 2014 se nós não tivermos um plano efetivo para combater
e resolver esse problema, principalmente aqui nas 12 cidades que serão Copas do Mundo. Na questão dos aeroportos, que é um outro ponto que tem incomodado e tem deixado uma grande intranquilidade, ouvimos há poucos dias, numa reunião junto com a presidente Dilma, os 12 governadores dos estados e os 12 prefeitos que vão sediar a Copa do Mundo, ouvimos um relato por parte da secretaria que está cuidando dessa área da aviação, um sinal de que tudo estará pronto em 2014, que nós teremos condições de atender a demanda em 2014. Só que, também nas explicações, também naqueles que vieram falar na nossa comissão, nós percebemos muito claramente que, se não tivéssemos Copa do Mundo, se não tivéssemos Copa do Mundo 2014, teríamos que fazer as mesmas obras para 2014, nas 12 cidades. Significa dizer, senador Ivo Cassol, que nos 27 estados da federação, muito provavelmente, nós estamos atrasados também nas obras de infraestrutura aeroportuárias, uma vez que todos eles têm gargalo, todos eles têm problema de não atender a demanda nesse momento. Portanto, é um ponto que nos preocupa. Nós teremos essa semana, numa das nossas comissões, junto com a Comissão de Meio Ambiente, junto à Comissão de Infraestrutura e outras comissões, nós vamos ouvir novamente o secretário nacional da Aviação, para que nós possamos entender um pouco do que vem acontecendo e quais são as suas preocupações para o período da Copa de 2014. Então, senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos ouvem pela TV Senado, o que a subcomissão que cuida dos interesses da Copa do Mundo 2014 tem a relatar nesse momento é de que nós estamos no prazo para chegar em 2014 com todas as obras prontas, finalizadas, para fazermos uma grande Copa do Mundo. A presidente Dilma, na reunião com os governadores e com os prefeitos, deixou uma sinalização bem clara a todas as 12 cidades, a todos os 12 estados. Quem não estiver com as obras licitadas até no dia 31 de dezembro de 2011, perderá o direito de usar os recursos do PAC da Copa ou dos recursos que foram direcionados especificamente para atender a demanda de mobilidade, de aeroportos, de segurança, de comunicação, de saúde e também das arenas nesse período. Portanto, nós estamos